Estamos de volta para o segundo episódio desse novo quadro que a gente tem semanal aqui, que ficou aí uma semana e meia fora do ar por conta da quantidade, do volume de informação que vai chegando aí durante essa campanha, né? Muita gente de todo o interior e da capital alagoana vindo aqui conversar, bater um papo para esclarecer muitas coisas para vocês. E aqui os nossos comentaristas oficiais, que é o Saulo, Hugo Saulo Quintela, e o Juninho, vulgo Juninho Play. E aí, galera, como é que vocês estão? Como é que passou essa temporada aí? Em uma semana acontece muita coisa, né? Rapaz, primeiramente boa noite a todos, né? Mais uma vez aqui de volta. E assim, realmente, o primeiro capítulo, né? Nosso primeiro episódio realmente gerou muitos comentários, né? Positivos. E assim, espero que hoje, né? Certeza que abordaremos aqui assuntos e coisas bastante, né, produtivas hoje, né, para o pessoal de casa. E sem dúvida será mais uma vez uma noite extraordinária aqui. E aí, Saulo? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. A repercussão em Atalaia eu soube que foi maior ainda, né? O pessoal parece que uma bombinha de track-track no interior faz um barulho de uma dinamite, né? Que foi a gasolina que a política de Atalaia estava precisando, né? Tava paradinha demais. Tava paradinho demais. Tava paradinho É o demais. vulgo Saulo Quintela. Ó, Saulo Quintela tem um aí, viu? Que é da Desenrolado, política desenrolado. também. Quer não? Deixa no meu meio. Já ouvi já uma abelhinha aí dizendo que é vereador aí. É vereador aí? Daqui um Tá dia, bom. Não. Eu prefiro ficar no comentário. E aí, galera, para trazer mais uma situação para vocês, eles já estão aqui convidados publicamente para no dia 6 de outubro vir aqui e trazer os resultados em tempo real ao vivo para todo o estado de Alagoas e todos os municípios. Vai ser nosso primeiro episódio ao vivo. A gente acompanhando em tempo real aqui, vai ter uma equipe grande trazendo os resultados para vocês e do município de Alagoas, das prefeituras, dos vereadores que vieram, compareceram aqui, para a gente estar comentando quem entrou, quem não entrou, faltou quantos votos, foi por causa de quê, qual movimentação teve, aquele fulaninho que fez barulho e não entrou, qual foi a ideia da gente a respeito desse passar dessa eleição que não entrou por conta disso, né? Vocês estão convidados, vamos ver se vocês vão poder comparecer aqui para fazer o comentário oficial aí da conclusão das eleições de 2024. Será um prazer. Tô aqui pronto, rapaz. Tá aqui pronto, né? Pronto. Então, já que você está pronto, vamos começar por você, meu amigo. E aí, Atalaia, como é que ele tá? Rapaz. Atalaia. Tem uns pontos que eu queria colocar Oi? baseado no que foi falado ontem. Encostar mais o microfone. Ah, tá. Vai cortar, né? Vai, a gente corta, vai. Sobre Atalaia, Rodrigo, tem uns pontos que eu queria abordar envolvendo o que já foi conversado no primeiro episódio, né? Sobre aquela questão do quem ia ser, quem não vai, quem seriam os mais bem votados, né? Porque antes existia a gestão e a oposição, né? Muito bem polarizada. Hoje em dia é uma coisa mais... São 3 pessoas, 4 correndo atrás da cadeira de prefeito do município. E outro ponto também que eu queria levar em consideração é a briga dos vereadores, né? Porque o clima de já ganhou por parte da gestão de Atalaia, ele está muito grande, está muito explícito, certo? E isso acaba diminuindo as defesas na própria influência política deles no município. É como se, por já estar ganho, eu vou fazer uma política voltada às pessoas que eu apoio, certo? Na sua opinião, isso é ético? Rapaz, eu vou usar fatos. Vou usar fatos. Por exemplo, sabe-se no município em que a gestão está apoiando alguns candidatos esses que têm cargos públicos, né? Alguns secretários do município, eles têm pessoas, ou até eles mesmos, são pré-candidatos a vereadores, né? Aí o que é que acontece?
essa influência política ela acaba abrindo margem para interpretações dentro da gestão. Porque, por exemplo, existem muitos vereadores de mandato e pré-candidatos, pessoas da comunidade que estão entrando na escalada política e procuram esse mesmo apoio. Mas será que esse apoio está sendo dado? Tá entendendo? Essa é uma pergunta que eles mesmos vão responder. Aí eu vou te falar uma coisa. Essa trajetória minha aqui, nessa primeira jornada de série de entrevista com os candidatos, me mostrou, velho, que tem uma faca que não é de dois gumes mais, é de um gume só. Essa questão sistêmica que a direita lutava, hoje a direita também está envolvida. Porque não tem como fazer política se não for desse jeito. Eu acho que a intenção pode ser, diante do que você está falando, até ela pode ser uma intenção boa, seja de qual parte for, ou da direita, da oposição, ou da situação lá no seu município. Mas não se tem como fazer política se você não for articulado. Então muitas vezes é inerente é uma consequência, vai acontecer de alguém perder para poder alguém ganhar. Entendeu? E aí eu tenho visto isso muito nessas movimentações, que é uma coisa que eu achava que não deveria existir na essência da direita, né, Juninho? Você que acompanhou bastante aí o nascimento desse movimento conservador aqui no Brasil através do Jair Bolsonaro, é uma coisa que a gente cobrava muito, que não se tivesse uma pegada sistêmica, uma pegada de envolvimento comercial, onde para se ter uma candidatura de determinado vereador tem que ter um dinheiro envolvido ou uma aliança partidária bem forte, que hoje está muito latente, né? Olha, Rodrigo, você falou uma coisa aí bastante interessante. Infelizmente, no nosso país, né, a nossa política, ela abre margens para esse tipo de ação, né? Porque é impossível hoje, na nossa política, o presidente ele governar sozinho. Espera aí só um minuto. Então, Rodrigo, infelizmente essa prática, né, hoje está entranhada, né, na nossa política, infelizmente, né? Era algo que nós cobrávamos muito, né, por parte do presidente Jair Bolsonaro, né, quando estava na gestão, mas infelizmente é impossível, né, o político, né, o presidente, um prefeito, um governador, ele governar sozinho, né? Se ele fosse governar sozinho, seria um ditador, né? Então, infelizmente, vai ter que ter o diálogo, né? Essas articulações, infelizmente perigosas às vezes, né? E assim, não fazer com que as nossas ideologias, né, os nossos princípios, sejam absorvidos por essas práticas e isso se torne algo normal, comum, né, e que influencie, né, lá na frente esse plano de gestão, né, no qual nós lutamos sempre, né, que é a honestidade, né, os bens preciosos, né, nossos, né, da direita. Então, eu acredito que essa prática vai existir, infelizmente, né? Não queríamos, de fato, que a direita ela se contaminasse com essas práticas, mas infelizmente a nossa política ela não tem como. Não tem como jogar. Um time só. Eu acho que inclusive foi o jogo perdido do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi porque ele acreditava numa política que tinha que ser feita conforme a essência, né? Conforme ele disse que queria fazer, mas depois que ele entrou lá, ele viu que é diferente a Câmara de Deputados para um cargo executivo, né? Um cargo de presidente, onde você tem que ter articulação, você fala com todos os representantes da sociedade e você tem que ouvir. Uma coisa que me chama a atenção nesse momento sobre a política nacional é essa questão do presidente atual, o presidente Lula, sai ganhando ainda. Eu acho, inclusive, que é a primeira vitória de fato do presidente, né, nesses 2 anos de mandato, que ele sai com uma máxima dizendo que o ex-presidente não conversava com todos os governadores e ele recebe todos os governadores independente da ideologia. Eu acho que isso realmente
deixou a desejar num ex-presidente, apesar de comungar dos mesmos princípios, por ser um cargo executivo. E aí ele aprende isso hoje, eu acho que ele aprende. O Bolsonaro ele está mais articulado, você vê isso quando ele sobe no trio no 7 de setembro, quando ele faz as convocações do prefeito Nunes e da concorrente dele, inclusive do Pablo Marçal, que é barrado posteriormente, mas foi convidado. Aí dizem que foi por causa do trio. Inclusive, depois o Pablo Marçal chega, é barrado, mas ele disse que já tinha encerrado o evento. Pauta da nossa conversa daqui a pouco. Mas ele aprende, entendeu? Ele aprende. E aí é uma lição para os patriotas, né? É uma lição para os patriotas nesse sentido. Porque o patriotismo, por si só, ele preza, chega a ser até redundante, ele preza a pátria. E a política que o Jair Messias ele veio no início era daquela de não ter o toma lá da cá, né? Sim. Que viu que não tem como, né? Que viu que não tem como, porque querendo ou não, cada deputado, cada político por si só, ele vem de um mundo completamente diferente. O Brasil ele não tem a mesma linha de pensamento, ele não tem a mesma linha econômica no seu território por completo. Perfeito. Né? Perfeito. Que se tivesse seria fácil. Seria muito mais fácil. Ou se ela fosse tão polarizada como é o exemplo do mundo, né, para muitos, os Estados Unidos. Ou você é democrata ou você é republicano. Então é muito, como é que se diz? Influente na vida das próprias pessoas lá. Coisa que no Brasil, o jeitinho brasileiro, né, ele é muito influente em cada um de nós. Você vive sua realidade, cada pessoa vive sua realidade na sua determinada região. Aí, quando você vai para um cargo no qual você tem que administrar essa grande parcela de mundos, né, dentro de um só, fica muito difícil. Fica muito difícil. Eu acho que tudo começa errado, tudo nasce errado. O parlamentarismo é uma coisa que não me entra na minha cabeça. Essa questão de você ser um representante de um povo e de um partido, já por si só você já entra em conflito. Como é que você tem um partido, né, que você está ali, você só pode entrar na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados ou para um cargo executivo se você estiver afiliado a um partido que tem a sua própria, o seu próprio estatuto, né, suas próprias convicções, e você é votado por diversas etnias diante daquilo que você está apresentando. E aí depois você vai confrontar a ideia do partido. O partido às vezes tem uma votação e diz, você tem que votar do jeito que eu quero. Mas às vezes o jeito que eu quero não é o jeito que o eleitor que votou em você quer. Então tudo nasce errado. Eu acho que para começar, esse negócio que partidos são parte da sociedade já está errado. O representante é parte da sociedade, né? Aquele que foi eleito é parte da sociedade. Ele está ali sendo avaliado, não é o partido, porque se, por exemplo, o representante ele não cumpre o que prometeu para o eleitor, é ele que vai ser punido na próxima eleição ou até mesmo na própria. Ele pode sofrer um impeachment, né? Mas na próxima ele certamente não vai ser votado de novo. Não é o partido vai eleger outros. E aí? E continuando a linha de raciocínio do patriota por si só, é aquela questão, se eu quero o bem da pátria, eu não quero um bem comum, só meu. Ou melhor, eu não quero um bem único. Né? Eu não tenho que visar só o que me cabe, ou o que às vezes até o que as pessoas que pensam como eu querem, tá entendendo? Então o que eu vi ao longo do tempo na política nacional como um todo foi essa visão da representação em cima de uma parcela da população, certo? E as outras pessoas, elas vieram como um efeito colateral. Isso já acontece na política nacional há muito tempo. Velho. Tempo esse que até a gente aqui não teve idade de alcançar. As lutas partidárias, elas influenciaram tanto a política nacional a ponto dela representar aquelas minorias. Mas as minorias, elas eram beneficiadas, diferente das minorias de hoje, né? Que estão, às vezes eu posso até estar sendo um pouco
pesado falando nisso, que às vezes até as minorias de hoje, elas querem ultrapassar o normal, né? O certo. Aí, nessa visão, o que é que acontece? A política está sendo feita em cima do benefício do partido e não do povo. Interesses pessoais, né? Aí o que é que acontece? Eu tenho uma linha de raciocínio, a minha linha de direita, de esquerda, o centro. Eu vou seguindo essa linha aqui, só que eu, como político representante do povo, eu não estou olhando para o povo. Eu estou olhando para o script que o meu partido me passa, que foi o que você comentou agora há pouco. E, infelizmente, as pessoas, quem é menos valorizado é quem tem mais, ou melhor, quem deveria ter mais influência dentro, que é a população como um todo. Né? Eu acredito que o pecado do Jair foi querer tanto que a direita se restaurasse dentro do país, que ele acabou esquecendo que já tinham muitas pessoas que foram influenciadas pela esquerda durante 13, 14, 20, 50 anos. O que ele está falando é muito latente. Eu já falei aqui em outros podcasts meus, inclusive com alguns candidatos, sobre essa questão. Um pastor, aliás, falou isso pra gente, né? Num podcast, ainda quando era no outro estúdio, ele falou assim: enquanto a igreja, né, o conservadorismo, a direita, mas ele falava a igreja simbolicamente, né, se preocupava em mandar missionários para a África, a esquerda se estruturava dentro das universidades, dentro das escolas e dentro de todas das repartições públicas, mas de uma estrutura que hoje é muito latente. Hoje a gente abre o TikTok, vai ter um cara, não sei se eu não vou saber o nome dele, mas vocês devem saber quem é, que ele representa a direita. Ele se matriculou numa faculdade pública e ele fica filmando a aula, velho. E ele fica mostrando a questão da ideologização do aluno dentro da sala de aula. E aí os outros alunos, na hora que ele vai com argumento, ele tá lá, ele tem milhares de seguidores e ele sofreu até ameaça recentemente. Eles se juntaram para fazer votação para o cara perder o direito de estudar na universidade pública porque ele traz ideias conservadoras. É isso que você falou agora. Isso aí é muito latente e é importante. E outra coisa, outro pilar importante sobre isso que a gente pode trazer é que a direita é desunida, a esquerda é unida e a direita é desunida, né? E você viu falando com o Cabo Bebeto aqui? Sim. Cabo Bebeto falou sobre essa questão. Meu amigo, o que tá tendo de briga dentro do PL aqui em Alagoas e no Ceará, ele falou até do Ceará também aqui, não foi? Ceará e até do número, né? Até do número. Ele falou também. Mas não é só isso, vai muito mais além. Vai de verbas partidárias, velho. Olha o quanto a gente é bobo, velho. Entra a verba partidária, os caras não sabem para quem mandar a verba partidária. O vereador recebe e devolve porque não sabe como gastar. Porque se gastar, às vezes pode perder. E quem tá precisando, muitas vezes, não recebe R$1 de verba partidária, velho. Teve uma vereadora aqui, candidata, que não recebeu R$1 de verba partidária. De contrapartida, outros que vão devolver depois, porque não sabe como usar, recebeu. Ela queria e não recebeu. E a esquerda não. A esquerda vai... tu que tem mais chances, tu vai ganhar, aqui tu tem também, tá? Tem que ter essa articulação, a gente tem que parar de ser besta, velho. Né? Olha, Rodrigo, pegando aí esse raciocínio, né, da governabilidade, né, onde você fala que o Lula ele tem mais esse entrosamento, né, junto aí como presidente, mas sabemos que o modus operandi da esquerda é vil. É o toma lá da cá, de fato, é a corrupção, né? E isso faltou, né, no presidente Bolsonaro, essa articulação. Ele achou que, tipo assim, hoje eu vi um vídeo do cara que, eu sou direita e você lá à esquerda e eu não quero conversa com você. Não é dessa forma, poxa. Então, se você tem algo bom, você é de esquerda, mas tem algo bom
para a sociedade, poxa, a gente vai conversar. Bacana isso. Não é Isso é isso? muito importante também. Mas hoje a esquerda é inimiga e pronto, não presta e não é dessa forma. Na verdade, que se faz assim, o política. que eu penso a respeito disso também? Eu penso o seguinte, falei com o Tecanelma aqui, o meu podcast é um podcast conservador. O Tecanelma defende coisas que o meu viés ideológico não bate, né? Assim, eu não comungo das mesmas ideias dela. Aborto, ideologia de gênero, desmilitarização das escolas, até que depois o Cabo Bebeto falou sobre essa desmilitarização da polícia militar. Eu entendi um pouco sobre isso, que ele é policial militar, a própria polícia defende essa questão, né? Porque não é uma questão ideológica, é uma questão mais hierárquica. Mas outras pautas que é muito mais importantes eu não comungo. E eu conversei com ela e eu percebi o quanto é importante nós conversarmos. Ela aprovou 60 projetos, bons ou ruins, ela aprovou, ela representa alguém. E a gente precisa ouvir. O que tem acontecido? A esquerda e a direita entram num embate que, quando o argumento ele é mais forte do que as minhas ideias, eu não quero mais falar com você, eu vou falar mais alto que você. E eu vou continuar defendendo a minha tese, independente do que você fale. E aí não tem um avanço para nenhum dos dois lados. Não existe um senso comum. Não existe um senso comum. Um bom senso, nem um senso comum. Pois é, aí é onde a gente precisa. Por que eu acho interessante conversar com a esquerda? Eu preciso entender, velho, coisas que não entram na minha cabeça hoje. E se vierem aqui e me mostrarem, e conversarem comigo, e me falarem com argumento, eu já falei isso uma vez, eu não tenho um pensamento engessado. Se vier aqui e me mostrar e for um pensamento que nem foi o da questão da desmilitarização da polícia militar, né? Que não é acabar com a polícia. A minha ideia era que ia acabar com a polícia. Não vai acabar com a polícia, mas realmente um coronel chegar numa festa de sargentos formandos e porque não foi reconhecido, acabar com a festa da polícia só por conta da questão hierárquica, é uma coisa que não tem um processo, não tem é uma coisa mais de ego, entendeu? Inflamado. É isso que é a desmilitarização, que eu não entendia antes. Cabo Bebeto explicou perfeitamente, Tecanema falou. Tem muita gente que é da própria polícia militar que defende a desmilitarização. E eu passei a enxergar desse jeito também. Porque é o seguinte, quando você polariza, né, você está com o ouvido para o outro. Eu acompanhando alguns vídeos, né, por parte da Câmara de Deputados, até do próprio Senado, muitos projetos que tem lá, eles ajudam de fato a população como um todo, certo? Ele ajuda, né? Não total, às vezes até uma parcela dessa população, ou às vezes até aquela minoria atingida. Só que o viés ideológico, ele tanto trata como ele destrói. Porque se eu estou com viés ideológico, eu crio um projeto voltado para aquela parcela da população, eu vou ter esse cuidado como político. Eu estou desempenhando a minha função como político. Eu estou falando isso independente de posição política, seja direita, esquerda ou centro, certo? Então, o problema todinho que eu vejo é que existe um desgoverno na questão de que é só porque você pensa diferente que eu descredibilizo o que você pensa. Tá Sim. entendendo? Aí, muitos dos discursos, eu vi até um caso desse, no entrevista a um pré-candidato, em que, no lugar de se procurar, a gente vai até comentar isso mais na frente, no lugar de se procurar propostas, só pelo fato da posição política do entrevistado ser diferente dos entrevistadores, o foco da conversa sumiu, certo? Então, as pessoas estavam mais preocupadas em descredibilizar ele do que saber a respeito da pessoa, de um projeto que ele queira e assim sucessivamente. Mas isso aí vai muito além da política, né, Juninho? Aí eu queria sua opinião sobre isso, porque tem hora que eu olho assim, velho, que eu desacredito no ser humano.
será possível, velho? Porque isso não é só dentro da política, velho. A questão o cara leva pro ego, velho. Tudo na vida. O bem social, o bem comum, acabou. Eu não quero saber. O Rodrigo Pacheco foi altamente criticado agora no movimento do 7 de setembro. Inclusive pelo ex-presidente Silas Vou abrir um parêntese Malafaia. aqui que ele... Eu gostei do discurso dele. Não, também gostei. Eu gostei. Mas só que ele foi altamente criticado sobre o que ele não pauta. Né? Não é questão da posição do voto dele. Que o voto dele, não, tudo bem. Ele falou sobre isso, porque essa questão de se eu punir um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque eu não teria que punir os outros que também foi para a Assembleia e votaram da mesma forma. Mas por que ele não pauta? Por que ele deixa na gaveta assuntos importantes que tem mais de 50% da população? E aí vai discutir. Ele bota as teses dele e a outra parte bota dele. E ele foi criticado nesse aspecto, né, pelo Bolsonaro, quando ele fala assim, que o Rodrigo Pacheco tem que parar de defender os interesses pessoais dele, né? Defender os interesses em comum, defender o que a população quer. Porque se ele está ouvindo um grito de uma Avenida Paulista com mais de 1 milhão de pessoas, ele tem que pautar. Ele tem que pautar. Na minha visão, ele tem que pautar. Por que ele não pauta? Interesses pessoais. No outro dia tá jantando com o Alexandre de Moraes, cara. Não é certo isso, na minha visão. Então, nós já sabemos, isso aí é um fato que a nossa política ela está totalmente envergada para o Supremo. Né? Então, desses senadores, né? Hoje eu estava vendo a votação dos 16 senadores que já votou contra o impeachment, né, do Alexandre de Moraes, e todos eles, eu fui analisar, todos eles têm processos, né, engavetados. Então, um cara desse, ele vai votar a favor? Nunca. E eu acredito que Pacheco também, né, cheio de processo, ele jamais irá pautar isso. Infelizmente, jamais irá pautar. Então, a população pode gritar, pode saculejar aquele Congresso e do Pacheco não vai sair nada, essa é a verdade. A gente não... agora vai, tem 41 senadores já, e ele não vai pautar isso aí. Ele não vai pautar, porque se ele pautar, ele cai. Essa é a verdade. Né? É por isso que há tanto essa questão de tardar, de desviar o foco, uma cortina de fumaça ali para desviar essa atenção, né, dessa pauta, porque essa pauta é algo que já passou dos interesses políticos. Mas aí está o anseio da população. A população clama, né, pelos absurdos, onde nós estamos vendo aí o cara que foi condenado a 17 anos, que o cara não estava lá. E o traficante que foi preso com 20 quilos de cocaína, o cara foi solto, teve a liberdade. Aí você falou uma coisa importante, viu? Ontem aqui em Alagoas, foi ontem? Eu não sei, eu vou procurar essa matéria e vou colocar aqui. Um cara matou a esposa, matou a esposa e ele foi se entregar na polícia, só que ele já tinha saído do período de flagrante. E ele chegou lá e disse, eu matei. E ele foi liberado para responder em liberdade, velho. A que ponto a gente chega, né? Então você vê que toda essa perseguição que há do ministro Alexandre de Moraes contra a direita é uma coisa vingativa pessoal. Não é uma coisa do processo legítimo. Não é um processo legítimo ali. Ali há um cara que ele quer ferrar, né, com uma ideia e acabar, né, por completo nessa ideia. Tanto do Twitter. Né? Então, cuidado. É um cara que realmente ele veio... Você está antecipando as falas. Para acabar, de fato, com essas ideias, com essa ideologia, né, com essa bandeira. Alexandre de Moraes. Então vamos adiante. A pauta nacional. Prefeitura de São Paulo, que não é uma pauta local, é uma pauta nacional. Como que vocês vê esse momento dessa campanha eleitoral, onde Pablo Marçal agora nesse momento sai uma pesquisa hoje, ele apresenta-se em primeiro lugar
Não, Nunes em primeiro lugar. Deixa eu abrir aqui para falar mais certinho, que a pesquisa saiu hoje. Eu vou abrir para falar certinho para vocês. Nunes em primeiro lugar hoje, dia 11 de setembro, quando eu leio essa pesquisa, né? Eu vou dizer rapidinho aqui para vocês. Era para eu ter preparado isso antes. Pesquisa. São Paulo. Ó, Nunes, 24%. Boulos, não, Marçal, 23%. Boulos, 21%. Como é que vocês veem essa disputa aí? Hoje, dia 11 de setembro, nessa corrida eleitoral. Qual foi a fonte aí, Rodrigo? Qual foi A fonte pesquisa? foi Quaest. Quaest, Nunes tem 24, Marçal 23 e Bolo cai para terceiro lugar nessa corrida eleitoral. Olha, eu quero ficar com a população, né? Então, eu acredito que o Marçal ele tem essa chance, sim. E eu acredito que Marçal está em primeiro lugar. Essas pesquisas aí, ó, patrocinadas pelos próprios, né, candidatos, né, para desestimular a população, é uma pesquisa fraudulenta. Eu não acredito nisso. Eu acredito no povo, no que o povo fala, no que o povo vê, né? Então a gente vê no 7 de setembro mesmo, né? Pablo Marçal esteve né, na Paulista e ele foi ovacionado, né, pelo público lá, pelo povo de direita. Então eu acredito nessa pesquisa aí, na pesquisa das ruas. Realmente. Mas ali também tinha muita gente que comungava da mesma ideia, né? Aí, mas na rua também ele tá refletindo bem, né? Ele tá fazendo muitas caminhadas em São Paulo. Eu vi até um vídeo nessas mídias sociais aí, TikTok, Kawaii, Instagram, que até aquela historinha da carteira de trabalho quiseram mostrar pro Boulos. O rapaz na população, ele estava chegando numa comunidade lá, aí foi mostrar a carteira de trabalho para ele. Eu não tenho convicção, porque querendo ou não, a política é um jogo, e esse jogo, quem dá as regras é de cima para baixo, né? Então, se a política de São Paulo ela não tivesse uma influência externa tão grande, era uma sala. Era uma sala. Aí tem muito dinheiro. Porque eu não digo nem por essa questão, Rodrigo, porque é o seguinte, é o discurso, certo? A gente volta aí no cenário político nacional há tempos atrás, nós vivíamos estagnados, certo? Como brasileiro, sem perspectiva. A perspectiva que tinha era de você ser o pai de família trabalhador recebendo salário mínimo, com um carrinho na garagem, pagar um financiamento aí de 60 vezes de 1.000 conto. Você tinha que fazer uma renda extra, né? Um Minha Casa Minha Vida e assim sucessivamente. Mas existiam problemas, né? Falta de segurança, né? Tinha a questão da distribuição de renda, a própria distribuição de renda ela estava muito estagnada em cima dos empresários. Veio o Jair Messias e disse, não, é livre mercado. A questão da segurança pública ela tem que ter uma influência. Então, será que aquele discurso ele não influenciou na caminhada? Né? Porque se fosse por questão de dinheiro, a gente usa até aquele ditado na política, né? Quem está com a máquina na mão é mais difícil de se perder, né? É mais difícil, mas tá ficando cada vez mais comum, né? Muita gente aí, Muricy, vocês viram falar com Calbi Freitas aqui? Calbi, ele é candidato da oposição. Ele não é mais da oposição. Não, é uma coisa tão doida, velho, que eu fiquei assim, perplexo. A turma do Calheiros manda e desmanda no Muricy há décadas lá, né? E aí, os 3 últimos pleitos pra cá, que vem perdendo força. Com a máquina pública na mão, com Calheiros na mão, com tudo. Até o governo do estado na última eleição, na penúltima eleição, tava na mão. E agora, velho, ele aparece em empate técnico com o
Remy Calheiros, né? Que é candidato lá em Murici, sem... O cara, eu falei que ele é a oposição da oposição, porque a oposição do Remy Calheiros, que se juntou lá para poder bater de frente com ele, disse, olha, tu não vai sair prefeito não, porque tu não tem dinheiro para gastar, segundo o que ele próprio relata aqui, né? E ele me disse em off da mesa. Se você tivesse dinheiro, era você. Como você não tem, não vai ser você. Não vai ser. Precisa ter 5 milhões. E aí? 5 milhões no mínimo para poder sair. E aí ele disse, não, eu vou sair prefeito. Aí eu não sei se ele migrou de partido, não estou lembrando agora. Mas aí a oposição sai candidato também. Aqui eles escolheram, né? Juntou lá uma galera. E ele sai candidato por um terceiro viés, um terceiro partido. E ele agora está em empate técnico com o Remy Calheiros, sem fazer os investimentos que a turma do Calheiros faz, né? Que próprio declarado no TSE. Não estou falando nada aqui de ilegal, mas uma coisa que eles declaram no TSE que faz investimento em detrimento do município, do próprio Remy, do Calbi Freitas, que está lá em primeiro lugar nas pesquisas. Lá em Atalaia, a gente tem a Cecília junto com o irmão de vice, né? O irmão dela que é vice. E no partido dela, que é o MDB, Calheiros, né? E o partido do irmão dela, que é o vice, é o PP, do Arthur Lira. Entendeu? Só que ambos, quando ela foi lá na eleição passada, né? Ambos estavam apoiando o vigário. E tem hora que dá vontade de eu chorar. Aí meu chefe falava assim pra mim, ele me via revoltado, né? Antes, com a política, ele falava assim, Rodrigo, tu tá perdendo tempo, velho. Sabe por quê? Porque tu fica aí brigando, fica aí chorando, se lamentando. E esses caras, quando dá meio-dia, eles vão lá pro sítio, onde não tem sinal de celular, se reúnem, aí tomam uma cerveja, mandam o churrasqueiro cortar uma carne pra eles, brincam, falam das amantes, depois volta tudinho e fica tudo rindo da tua cara. Eles, amanhã tu vai soltar isso e eu vou falar isso. Ele fala, eu ficava imaginando aquilo ali, será que é meu, velho? Deve ser, viu, velho? Vá pra uma Câmara de Vereadores depois do pior discurso que tiver, da maior briga que tiver. Quando você for lá nos bastidores, vai estar todo mundo mangando um da cara do outro. Meu Deus do céu, será que é desse jeito, Juninho? Será que eles combinam? Tu vai soltar uma carteira de trabalho pra mim e eu vou soltar que tu cheira cocaína. Será que tem essa combinação, velho? Vamos brigar pelo número, que é melhor. É melhor, rapaz. Ele pegou essa, né? Tu começa, vai, Juninho. Olha, eu acredito que eu vou ser bem claro. A nossa política hoje, atual, quero deixar bem claro aqui pro povo que vai ouvir e ver esse vídeo. Os políticos não querem o nosso bem, o bem da população. Você sabia disso, Rodrigo? Todos, na sua opinião? A política. A política, ela não quer ver o povo prosperar. É o tal do sistema, né, velho? O sistema, exatamente. O sistema quer que você seja sempre dependente dele, da política dele, para justamente, nesse período, o sistema chegar até você, colocar R$100 na sua mão e ele permanecer no lugar mesmo. Então, é triste, é uma realidade, né? Nós sabemos aqui em Alagoas, principalmente no interior, predomina essa compra de voto, infelizmente. Não estou falando aqui algo que eu não... É algo que todo mundo sabe, né? Mas enquanto povo, você que está ouvindo aí, que está vendo, não se posicionar, né, verdadeiramente, o nosso estado sempre será esse estado de miserabilidade. O povo sempre ficará nas mãos de políticos canalhas que não tem nenhum compromisso com o povo, com o eleitor que votou nele lá. Aí, para dar contexto a isso, Juninho, que você falou aí, essa matéria aqui é de Flávio Gomes de Barros, sabe quem é? Política Alagoana, o jornalista do Política Alagoana. Olha o que ele fala sobre isso. Eu vou ler a matéria na íntegra, tá? Entre aspas.
O voto já está custando R$ 200, mas até o dia da eleição vai chegar a R$ 300. A afirmação acima de um cabo eleitoral de candidato a vereador em Maceió, mas ele próprio adianta que essa cotação pode ser considerada para os principais municípios de Alagoas. Significa dizer que para se adquirir um mandato não basta apenas simpatia, competência, serviços prestados e conhecimento. É preciso, acima de tudo, ter dinheiro. Ou o candidato desponta como um fenômeno eleitoral, especialmente pelo uso eficiente das redes sociais, ou vai precisar investir razoável fortuna para chegar à Câmara Municipal, a não ser que escolha um partido que lhe garanta um mandato mesmo com poucos votos, como no caso daquele vereador do partido da Heloísa Helena que se elegeu aqui em Maceió com 300 votos na época. Para quem está tentando entrar agora na política, é uma concorrência desleal em relação a quem já está exercendo o mandato de vereador, que, assim como os deputados estaduais, tem forte estrutura para uma campanha. Além de uma boa remuneração, o vereador em Maceió conta com estrutura de cargos comissionados, influência para conseguir empregos e favores, além de dispor de um orçamento do município para destinar verbas para entidades dirigidas por pessoas amigas, sem contar com o fato de praticamente todos comandarem suas próprias instituições para prestar favores com recursos públicos nas áreas de saúde, educação e assistência social. Isso tudo explica porque, para quem não ainda está na Câmara, conseguir um mandato de vereador é a missão quase impossível. Isso aqui é a matéria de Flávio Gomes de Barros, no dia 27 de agosto de 2024, agora já na corrida eleitoral, que o voto estaria custando R$200 e até o final estaria custando 300. Eu tenho informações em off, vou me resguardar do meu direito de proteger minhas fontes, que no interior, em município como São Luís do Quintude vai ser pauta daqui a pouco de um caso lá extraordinário que eu vou contar para vocês. Mas como que é aquele que tem a igrejinha que depois esqueci agora o nome, São Miguel dos Milagres, R$450 um voto. São Miguel dos Milagres, é impressionante. Eu nunca vi uma coisa dessa. Pode ser mentira? Pode. Mas se estiver custando R$450 um voto, significa dizer que para um vereador se eleger com 300 votos naquele município, ele tem que gastar em torno de R$4 milhões para receber um salário de R$4.500 por mês, que não dá R$500 mil no final dos 48 anos de mandato. É uma conta que não fecha. É uma coisa incrível. E aí, Juninho? Rodrigo, ontem teve um vereador aqui de Maceió que fez uma postagem justamente abordando esse assunto da compra de voto, né? E onde ele falou que era um absurdo, que ainda existe compra de voto na parte alta da cidade. E foi mais adiante, falando que é inadmissível que o cristão ele ainda compactue com essas práticas, né? E ele acrescenta que aí o cristão não está vendendo o seu voto, mas está vendendo saúde, segurança, né, e outras coisas. E daí eu vi aquele comentário, né, aquela postagem, e eu comentei, porque eu sou desses caras que eu tenho né, o meu lado crítico, e fui perguntar a ele. E eu perguntei: candidato, vereador, na verdade, já que o senhor sabe, eu concordei com ele sobre a compra de voto, que realmente é inadmissível, né? Não compacto com essas coisas, né? Porque você, quando aceita o dinheiro do candidato, mesmo que você não vote, você está alimentando aquele cara a fazer essas práticas, né? Isso aí realmente eu repudio, eu abomino essa prática de compra de voto. Mas eu perguntei a ele, já que o senhor tem, porque ele falou que quando chegou na parte alta, pedindo voto ao povo, ele foi abordado da seguinte forma: você vai dar quanto a gente? Porque o candidato fulano está dando X, e você vai dar quanto a gente?
Eu falei para ele, já que o senhor tem o nome do candidato e o senhor é o parlamentar, por que o senhor não denuncia na Justiça Eleitoral? Essa foi o meu comentário. E ele respondeu que não tinha provas, apenas ouviu dizer. Então, se ouviu dizer e ele abordou isso, ele está cometendo calúnia. Mas é porque, assim, aí eu posso explicar para você. É porque, enquanto ele sabe que, de fato, eu sei, você sabe, a gente vê isso acontecer aqui na periferia naturalmente. Ele acredita porque ele já vivenciou aquilo no final do pleito. Porque a materialização da compra de voto ela é feita 1 ou 2 dias antes. Ele, enquanto candidato, ele pode denunciar que aquele dia vai haver pagamento. Mas só que os candidatos são tão articulados que eles montam cabos eleitorais para poder fazer esses pagamentos. Então, quando eles apreendido, né, o Saulo sabe perfeitamente, no interior é coisa de... não chega até ele, é telefone sem fio. O cara tava lá com apreendido, ele é apreendido com R$1 milhão num dia antes, com um monte de santinho daquele cara ali, mas para todas as vias legais, aquele dinheiro não é do candidato, é daquele cabo eleitoral, que ele está fazendo aquilo por conta própria, porque ele acha bom comprar voto para aquele candidato que é do coração dele, não é do candidato. Então, o problema de tudo que a gente vive, na minha visão, é na jurisprudência. Não é culpa do juiz, não é culpa do policial, não é culpa do delegado, é culpa da jurisprudência. E quem é que muda isso? Os parlamentares que a gente escolhe. Aí entra num ciclo que eu posso dizer com propriedade que a culpa final é do eleitor, é da gente. Entendeu? Exatamente. Tem um ponto que eu queria colocar que é mais ou menos o seguinte: a gente faz uma matemática básica, certo? Ouvi falar que um vereador, para ter um mandato numa cidade do interior, ele tem que ter no mínimo R$500 mil, né, para adquirir os seus votos. Se ele trabalhar em cima do salário dele durante 4 anos, ele não vai conseguir chegar ao que ele investiu, certo? Então a política ela passou de ser uma forma de se governar para ser um negócio, né? E quem é a engrenagem desse negócio é a própria população. Então, isso aí serve até para a gente criar aí o eleitor consciente. Como é que eu posso reclamar do meu representante porque tem um buraco na frente da minha casa, né? Porque eu estou sem saneamento básico, porque a creche não tem merenda, porque o posto de saúde só tem Doflex, né? Se eu sou o cara que, quando é na época de política, eu estou vendendo a minha dignidade por R$100, R$200, né? E outra coisa, eu não estou tirando a culpa do político por si só, né? Porque é o seguinte, Rodrigo, dinheiro. É dinheiro. Você pega aí cidades de outros países nos quais o cargo de representante, seja um prefeito, um vereador, um ministro, ele é um cargo não remunerado, né? Então, a partir do momento, né, que esses valores eles são trocados por dinheiro, você perde o seu direito de cobrar. Eu tiro isso como exemplo porque eu já trabalho numa cidade há 11 anos, né? Uma cidade que ela é loteada politicamente. Todo mundo sabe quem vota em quem. Por quê? É porque ele tem uma bandeirinha? Não, todo mundo é amigo, todo mundo vive na mesma... Igual a gente aqui na Santa Lúcia, né? Eu conheço o Júnior, era moleque, então da mesma forma, se o Júnior se tornar um político, eu vou conhecer o Júnior também como político. E lá, por ser uma cidade do interior, todo mundo conhece todo mundo. Só que quando você chega e diz, esse aqui vota no vereador fulano de tal, no prefeito fulano de tal,
Porque quando você pega a história dessa pessoa, ela tem diversos benefícios, a família teve diversos benefícios ao longo dos tempos, né, que chegaram a estipular quem é que vota em quem. Aí o que é que acontece? Como é que essa pessoa ela vai reclamar porque um hospital não está funcionando? Se o dinheiro que era para ser revestido, a verba que era para ser revestida nisso, ela está sendo dinheiro para a campanha mais na frente, né? As prerrogativas, na verdade, assim, os vereadores de cidades, eles estão candidatos a vereadores quando eles têm muito nome, quando eles têm muito patrimônio, pelas prerrogativas. E pelo que tem dentro, no intervalo entre o salário dele e o que ele vai fazer de fato. Porque às vezes, minha gente, não estou falando assim que de nenhum município específico, nem de Atalaia, nem de qualquer um. Mas às vezes vem do prefeito, tu tem um projeto importante aí que vai demandar uma licitação posterior e eu preciso que vocês aprovem. E aí para o cara que é a oposição aprovar. Velho, eu vi casos agora, recentemente, de vereadores que estavam afiliados a partidos e que o prefeito de oposição era que eles iam sair contra, né, aos candidatos daquele prefeito, chegou neles e comprou eles por 40 ou 70 mil. Isso daí, tá assim no interior. Então tu não vai. Tem candidatos filiados a partidos, para que vocês entendam o nível da coisa, que está filiado a partidos para zerar o voto. Porque se ele zerar, aquele partido fica inelegível. Você tem 2 vereadores que teve quantidade de votos significativa que ele vai para o pleito, mas aquele vereador que está filiado ao partido zerou e viabilizou totalmente, porque a justiça eleitoral não deixa. Então o prefeito vai lá nele, tu vai se filiar ali e tu vai zerar. Aí sabe o que é que os vereadores estão fazendo? Se junta, tem quantos vereadores no meu partido? Nós precisamos dar um voto para cada um, para poder chegar. Então tem gente da minha família que não vai poder votar em mim, eu enquanto candidato, porque ele vai votar no candidato que eu tô achando que vai zerar ali. Aconteceu lá em Atalaia recentemente o seguinte, sessões da Câmara foram esvaziadas, né? Há tempos atrás, que lá em Atalaia teve uma cheia em um ano e uma inundação no outro, por conta da BRK. A BRK ela foi e fez um serviço lá, sem monitoramento nenhum por parte da prefeitura, né? Na época que teve que deixou de ser SAI para ser a BRK lá em Atalaia, até a própria prefeita falou em um podcast que foi dado um valor para o município, né? Foi dado um valor para o município e os vereadores da Câmara, os de oposição de lá, eles cobravam o detalhado, o quanto é que foi gasto em cima desses valores da BRK, né? Além desses valores, eles também cobravam da questão da assistência da Defesa Civil, né? O quanto que foi dado por parte do poder público para a população, porque lá teve, Rodrigo, distribuição de cesta básica, teve colchões, lençóis e assim sucessivamente, porque a situação lá foi lamentável, né? Teve até casa que foi arrancada, para você ter noção. E essa questão da governabilidade, né, que a gente estava até falando no âmbito maior, né, no caso do Lula. Lá acontece a ponto do seguinte: quando os vereadores de oposição eles cobram esse esclarecimento por parte dos outros vereadores, ninguém vota. Entendeu? Ou melhor, quando eles querem pedir essa informação detalhada, às vezes é até pernicioso, né? Eu posso até dizer assim, né? Que é uma forma de alfinetar, né? Mas quando eles querem saber, às vezes até para viabilizar um projeto que pode ser feito para que a assistência ela seja dada a todas as pessoas atingidas, né? Você vê uma Câmara que até esvaziada foi.
as últimas 3 semanas, 2, 3 semanas, sessões da Câmara, só tinham 3, 4 vereadores. Né? E esses 4 vereadores eram os vereadores. Um pilar muito importante, velho, que a sensação que eu tenho é que o discurso que você teve agora, ele vai morrer. A informação, ela sai de um único veículo de comunicação, que era monopólio absoluto, que era a Globo, e ela dissemina nas mãos de todos os brasileiros, inclusive do seu menino. Resumidamente é isso que você fala. Agora, nós temos uma questão de medo de falar, de cerceamento, uma mordaça, onde a liberdade de expressão não existe mais. Os parlamentares, eles tinham imunidade parlamentar e estão sendo punidos por falas dentro da Câmara de Deputados, né? Perdendo mandatos por causa disso. E aí, o X sai do ar no Brasil, o que é que vocês acham disso aí? Tá com vocês agora a bomba. A partir do momento em que uma pessoa ela perde o direito de expressar, ela estando certo ou errada, isso é uma espécie de censura, certo? Você pode ter o ponto de vista qual for, você pode pensar da forma que você achar que lhe agrade, mas a partir do momento desculpa, mesmo eu aceitando ou não o seu ponto de vista, mesmo eu achando que você está certo ou está errado relacionado a isso, eu não posso intervir. Não posso. Né? O que está acontecendo, e não é só no X não, certo? As políticas públicas que estão sendo feitas, eu conheço pessoas que estão perdendo os seus WhatsApps. Pô. Tem um amigo meu que perdeu o WhatsApp recentemente, essa semana. Fizeram um complôzinho lá, possivelmente, para denunciar o número dele, e ele perdeu o WhatsApp. Aí quando você vai para a pessoa, ele é uma pessoa que é ativa com relação a opiniões. Né? Opiniões relacionadas à política e tal. E conservador, né, Romano? E conservador, certo? Então, a partir do momento em que você começa a lapidar, mesmo você não aceitando, certo? É claro que cada um respondendo em cima da Constituição. A Constituição ela dá liberdade de expressão, né? Mas existem outras leis que fazem essa balança do que se pode ser dito claro, ou não. Minha visão sobre isso que ele falou agora. Você pode falar o que quiser. Você vai ser responsabilizado enquanto CPF daquela sua fala. Se você falar que uma pessoa é feia, é sua opinião. Você tem o direito de falar que ela é feia. Agora, você dizer que aquela pessoa ela é um desgraçado, ela é uma não sei o quê, começar a xingar, existe a lei que vai punir aquela pessoa. Calúnia, difamação. Exatamente. E Existe aí, um Juninho, código penal para isso. eu né? queria vir para você sobre essa pauta, porque eu vi que você postou nas suas redes sociais recentemente aí que teve um bloqueio, né? Teve uma questão que você é um cara muito ativo, tem começado a gerir essa sua opinião no Instagram, e logo quando você faz essa movimentação, de repente um bloqueio. O que aconteceu, Juninho? Então, Rodrigo, realmente, né? Eu fui advertido a primeira vez, né, no Instagram por um comentário, né, que eu fiz. Não foi um comentário agressivo, onde eu denegri a imagem de ninguém, né? Apenas foi um comentário que foi o oposto do que o cara lá postou, né? E eu fui advertido, né? E na manhã seguinte eu fui surpreendido quando fui entrar novamente lá e tive lá, né, a conta banida, né? Então é real que nós não vivemos mais em uma democracia. O Brasil não é uma democracia. O Brasil é uma ditadura, infelizmente. Essa é uma realidade, né? O porquê de tanto apreço para que todo o sistema se volte contra essas informações? Porque eles sabem que o povo informado, né, o povo jamais cairá mais nessas balelas que esses caras falam, né? Então, de todo jeito, eles estão
aos poucos, tirando essa liberdade, esse direito, né, que é constitucional nosso, de nos expressarmos, darmos a nossa opinião, né? E quando isso é tirado da gente, né, sem nenhum processo legal, cara, acabou. Não há democracia. Democracia, né, nos Estados Unidos, onde você pode falar o que você quiser, xingar, e você simplesmente responderá, né, lógico, dentro do, né, do código, qual, né, a palavra que você, né, insuflou lá. Mas assim, eu vejo que no Brasil acabou isso, né? E outro lado, apenas para conservadores. Essa é a minha preocupação e esse é o perigo. Nós estamos sendo perseguidos de forma absurda, né, pelo sistema que não quer opiniões diferentes da deles, né? Mas acredito que tudo tem o seu tempo. Acredito que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. E cedo ou tarde, toda essa máscara, né, dessas facetas, desses ditadores, né, cairá. Cedo ou tarde, eu acredito nisso, na lei do retorno. Façam as considerações finais aí. A consideração final que eu queria era essa questão, esses dois pontos de vista que a gente abordou hoje, né? Tendo de vista que a gente está numa época política, que as pessoas elas façam a sua escolha em cima de pessoas que representem o seu ponto de vista, né? É muito importante para que o candidato que você escolha, ele tenha uma visão que vai melhorar não só você pessoalmente, mas também a sua comunidade. E outra questão da liberdade de expressão, né, que é uma coisa que eu prezo. Eu escuto muita coisa, nem tudo eu aceito. Eita, nem tudo como é que se diz? Eu concordo, mas eu aceito, porque é a opinião de outra pessoa, né? E a partir do momento em que a gente mexe nessa linha e dá opinião, nós temos exemplos na história, né, do resultado de muita coisa que já aconteceu com a humanidade, né? Então a gente já está avançado demais para repetir alguns erros que a própria humanidade já fez. Boa noite, obrigado. Gente, eu quero que vocês reflitam, né, se realmente os nossos políticos eles querem o nosso bem, o bem do nosso país. Pessoal, nós temos o solo mais fértil do mundo, né? Temos a maior floresta do mundo, temos 3 safras, né, no ano, água potável, clima maravilhoso. E olha o que nós somos, pessoal. Somos uma nação sem nenhum tipo de respeito, né? Somos um povo sofrido, um povo que acorda para sobreviver. Essa é a realidade do brasileiro hoje, né? É sobreviver. E o maior programa social, pessoal, que o político pode oferecer, né, para o povo é emprego, empregabilidade. Não é Bolsa Família, não é Vale Gás, não é nada disso não, gente. Parem de acreditar nessas balelas desses políticos. Então você que ainda está indeciso, vote em pessoas que lute, né, por essas bandeiras, que pense igual você pensa, né? Porque o país tem muito dinheiro, pessoal. O país tem muito dinheiro. Não cai nessa coisa do país estar quebrado. Quebrado está você aí, né? Que necessita, né, de mais um dia para sobreviver. Mas esses caras, eles não estão nem aí. Então, aquele que não tem coragem de lutar pela sua liberdade, ele não merece viver. Então, pessoal, vamos lá, vamos lutar, né, para o bem-estar do nosso país, né, dos nossos filhos. E, enfim, vote consciente, não aceite dinheiro de político corrupto, que é o que mais tem, políticos hipócritas, né, que quer comprar a sua dignidade. E a nossa dignidade, ela não tem preço, pessoal, não tem preço. É isso aí.
E agradecer a vocês por terem aceitado o convite de novo. E deixar registrado aqui que a gente vai voltar, principalmente ali no último dia. A gente sai da. A gente volta, vem para aqui pro estúdio, faz um ao vivo, vamos começar a fazer a divulgação já, para a galera acompanhar a nossa análise sobre as eleições de 2024, tá? Eleições de 2024, a gente está por aqui mais uma vez. Agradeço você por ter ficado até o finalzinho dessa jornada conosco, né, com a presença do nosso amigo Saulo, vulgo Saulo Quintela, e Júnior, vulgo Juninho Play. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.